Ora, então, boa tarde. Hoje vamos ter aqui uma conversa um pouco dramática, provavelmente, porque estamos a viver um momento de grande tensão em Portugal. Tem a ver com a aprovação ou não aprovação do Orçamento de Estado, tem a ver com haver ou não haver eleições antecipadas no imediato, tem a ver ainda com as razões que levaram a esta situação, como é óbvio. Comigo vão estar, como de costume, o António Cerzedelo, seguindo já vários outros momentos o Beja Santos e, no caso, um amigo novo, Luís Mateus, se eu não me engano, é verdade? É, sim, senhor. Ora, e a gente conhece há muitos anos. Pá. Sim, eu tenho ideia disso também. É, pronto. São outros tempos, outras guerras, provavelmente. Ora, aí está. Ora bem, eu vou deixar alguns apontamentos e depois a conversa segue normalmente. Para começar, e para não deixar de dar razões a quem pode não ter ou pode ter, mas não interessa, para começar, convém recordar que o salário mínimo nacional em 2008 significava 7,4% dos trabalhadores, em 2011, 11,3% dos trabalhadores, em 2015, 19,6% dos trabalhadores, e em 2021, mais de 25% dos trabalhadores. Isto é a realidade socioeconómica deste país e tem, sobretudo, a ver com dois elementos. O primeiro elemento é a política de Estado da esquerda, da geringonça, que levou a um permanente aumento do salário mínimo nacional em valores bastante significativos. O segundo problema tem, sobretudo, a ver com o facto da economia, e sobretudo a economia privada, mas também a economia do Estado, não ter acompanhado esses aumentos, como os salários dos trabalhadores em particular, e dá direito a que cada vez mais trabalhadores fiquem a oferir o salário mínimo nacional. Depois, uma última pequena nota, mas isso tem a ver com 2008 e tem a ver com 2021, que é, há cerca de 10% destes trabalhadores que, na verdade, estão com alguma falsidade a ganhar o salário mínimo nacional e a oferir outro tipo de rendimentos laterais, a chamada economia paralela. O que interessa é que a economia paralela existe quase que desde sempre neste país e, portanto, é um dado que é comum a todos os anos e comum a todos os salários mínimos nacionais, e o que é verdade no caso é que a gente não tem menos de 20% da população portuguesa a oferir o salário mínimo nacional, apesar destes 6 anos de governação de esquerda. Esse é um primeiro grande problema e é um problema sério e tem sobretudo, na minha opinião, mas é a minha opinião, a ver com o facto de a negociação coletiva de trabalho ter estado bloqueada desde 2011 até hoje. Ainda hoje, a negociação coletiva de trabalho é bloqueada pela política governamental e por esta coisa paranoica que se chama a concertação social e o Conselho Económico e Social, onde todos os anos, como a gente sabe, há um grupo que não vota, que não tem direito a existir porque vota contra, e o resto vota sempre a favor, e portanto fica tudo na mesma, isto é, andamos como a lesma, para ser sincero. No restante, a economia foi evoluindo, conseguimos de facto superar a crise, do ponto de vista pandémico, estamos na linha da frente dos países com mais vacinados, o Serviço Nacional de Saúde portou-se maravilhosamente bem, ao contrário daquilo que desejava a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, e o aparelho de Estado conseguiu sustentar esta crise pandémica razoavelmente bem. É um pouco estranho, na minha opinião, perante este conjunto de realidades, que não seja possível ao PS, ao PC e ao Bloco de Esquerda continuarem a estabelecer um acordo que, na minha opinião, o povo de esquerda exige que continuasse a existir. Mas isto é a minha opinião e agora vou transmitir a quem quiser iniciar o debate com opiniões idênticas ou diversas, mas espero bem que diversas. Quem é que quer? Beja Santos, queres começar tu? Começar? Posso. Então, força. Eu não iria na tua dimensão e concordo, hein? Concordo com o que tu observaste sobre a importância que tem a rubrica do salário mínimo nacional e a dimensão que hoje também tem. E concordo que, de facto, a negociação coletiva de trabalho está ausente
e cria alçapões no diálogo entre as empresas e os trabalhadores. É grave, em meu entender, e não é superada, como tu aliás bem observaste, pelas reuniões e as decisões ou não decisões do conceito de concertação social. Mas a minha abordagem é outra. São os equívocos e omissões de todo este protocolo celebrado em 2015, que era um protocolo lançado inicialmente pela voz do Jerónimo de Sousa, acompanhado pelo Bloco, imediatamente, e começam as reuniões e chega-se a um acordo de incidência parlamentar que quero enfatizar este ponto, também incluía a exigência de reuniões regulares e negociações regulares. Entendo que negociações regulares não é algo que vai acontecer por obra e graça de aprovar ou desaprovar um orçamento de Estado. Muito bem. Isto não aconteceu, ou se aconteceu foi sigiloso, nunca tivemos direito e nunca foi transmitido. Mas o primeiro equívoco, eu noto que há 3 equívocos fundamentais que estão por detrás das posições de rejeição, quer por parte do Partido Comunista, quer por parte do Bloco. A primeira é a leitura que seguramente muitos militantes fazem, que foi um mau negócio. Pode ter corrido bem, correu-se com a direita, a sociedade estava em aturdimento e digamos, num contraciclo de processo democrático, tudo a sentir-se espezinhado por aquela austeridade que era, aliás, tinha dimensões imprevisíveis. Hoje toma-se uma medida, amanhã o Vítor Gaspar e depois a Maria Luísa tomam outra, e havia, portanto, uma atmosfera de resignação. E começa a haver um programa que é embandeirado por um homem que ganha um certo sentido iconográfico, que é o Mário Centeno, acompanhado, evidentemente, pelo Primeiro-Ministro e pela sua equipa todo. Mas o Bloco é a mesma coisa, e se atendermos a estas últimas eleições, estas eleições geraram nestas duas forças uma situação grave. Portanto, o Bloco descobre que, de facto, por mais que tente, não tem intervenção autárquica específica, não consegue. É um país circunscrito às principais cidades, onde tem um posicionamento digno, extremamente correto, atrai uma clientela esclarecida, seguramente que a generalidade dos seus eleitores são pessoas com habilitações literárias, até aos doutoramentos, acredito que sim, mas perceberam que, para além disso, estão em recuo, há um refluxo do eleitorado. E, portanto, era preciso encontrar uma razão específica para votar ou exigir do governo medidas satisfatórias do seu eleitorado, ou pensadas para o seu eleitorado. Isto não toma em conta, penso eu, que mesmo com as Manas Mortágua e com o filósofo Louçã, que o orçamento não estica mais, não estica. Quer dizer, não estica porque, como não se fez um debate popular, chamemos assim, sobre o plano de recuperação e resiliência, porventura a maior parte das pessoas não sabe o significado que isto tem, o plano de recuperação e resiliência atinge profundamente as camadas médias e as empresas. De facto, não é a clientela do Bloco, nem é a clientela fundamental do Partido Comunista. Portanto, a partir daí, para estes dois partidos que estão, digamos, resignadamente em instituições europeias, mas que não acreditam em nenhum modelo europeísta, isto é também outro drama. Quer dizer, primeiro, os resultados não são eleitorais não são abonatórios, descobre-se perdas significativas para ambos os dois partidos, a massa eleitoral tem a ilusão de que isto decorre do acordo de coincidência parlamentar, não decorre. Isto é um problema de comunicação destas duas forças
que não tem a atualização face ao mundo e ao paradigma digital em que vivemos. Mas isso eu não adiantava. Isto é uma evidência para mim. Como tu disseste, fizeste uma leitura e eu estou a fazer outra. Bom, Claro. o último ponto que me parece de grande importância é o estardalhaço público. Quer dizer, não, a esquerda tradicionalmente goza de uma dignidade que é apresentar primeiro um debate, encontrarem-se elementos de acordo e aquilo que é desacordo é, digamos, feito em casa e com os órgãos diretivos. Ora, há um mês para cá que não vemos outra coisa que não seja o espetáculo mediático. E, portanto, o que quer que vá acontecer a partir de hoje no Parlamento, nas decisões do Sr. Presidente da República, na apreciação que o próprio António Costa faz, que não, disse há momentos que não se demite, porventura poderá haver até uma moção de confiança ou de desconfiança. Ele também pode jogar estrategicamente na moção de confiança, obrigando esses dois partidos a um dano irreparável, não é? Mais irreparável que as eleições que se avizinham, na eventualidade, se a moção de confiança passa, o Presidente da República fica com extrema dificuldade de rapidamente convocar eleições, porque há uma moção de confiança no governo. Ou se fizer isso, é porque toma em consideração que há decisões fundamentais do plano de recuperação e resiliência. Portanto, eu acho que são à volta destes equívocos e ilusões e omissões, com muita matéria que nós desconhecemos. Eu termino com uma observação à volta de um comentário que eu vi num destes dias entre o Pedro Adão e Silva e o Pedro Norton. Ninguém pode prever neste momento o que é que cada um destes três partidos vai tomar à sua rédea, como ponto de avanço ou ponto de recuo. O Partido Socialista não pode, nesta altura, dizer que não quer as contas em dia. O discurso oficioso do António Costa tem sido este. Temos responsabilidades com a Europa e temos uma imagem de credibilidade que permitiu a aprovação logo nos primeiros, digamos, avanços e definições do que era o plano de recuperação. Fomos um dos primeiros, pela seriedade com que apresentámos o plano, e aprovado está. Ele não pode ser desaprovado. Quer dizer, desaprovar algo que mete milhares de milhões é mais 3 ou 4 meses de atraso, com empresas em super dificuldades. E não junto aqui o mau momento energético que estamos a viver. Bom, em resumo, não se pode voltar para trás, pode haver uma artimanha de exigir por parte do Partido Socialista uma moção de confiança, e aí os dois partidos de esquerda, à sua esquerda, têm que dizer o que é que pensam, e é o maior dano que se pode fazer, é quase um araquiri, em meu ponto de vista. Ou então, vão propor que haja uma moratória para se chegar à especialidade, o que me parece um truque de ilusionismo. O Carlos César falava outro dia em magia negra. Não sei se é magia negra, se é magia branca. Sei que não há condições para este sistema montado da... Não consigo ver a geringonça a sair com saúde e com boa temperatura desta situação. Não saindo, temos as eleições que vão levantar disputas extremamente penosas, até porque, e não vale a pena estarmos a criar ilusões, temos o eleitorado à direita em polvorosa. Vai haver congresso do Chega, mesmo que seja um congresso da quarta ou quinta consagração do Ventura, mesmo que o CDS mude de líder e passe a ter o Nuno Melo, que recusa aproximações ao Chega e à Iniciativa Liberal, não vai crescer, vai, quanto muito, sobreviver graças a esta estratégia de se colar ao PSD. Mas este PSD tem tempo... Vou pedir para te interromper um bocadinho, já estás há muito tempo a falar, se me permitires, desculpa lá. Nada, Luís, peço muita desculpa. Luís, não te importas, força. Diz a tua opinião. Oi, eu confesso que não preparei assim nada para hoje. O Cerzeu ligou-me de manhã
perguntar enfim, tivemos a conversar e isto era tema obrigatório e, portanto, ele perguntou-me se eu não queria estar convosco hoje à tarde a conversar sobre isto. Vamos lá, isto envolve uma constelação tão vasta de problemas, no fundo isto atravessa a nossa sociedade em termos horizontais, praticamente todos os aspectos que a gente nela possa querer pensar. Julgo que aqui acontece um pouco, todos nós temos razões para ralhar, todos nós temos razões, portanto, todos vamos ralhar com razão. Eu faço uma leitura um bocadinho diversa, sendo que estou de acordo com tudo aquilo que vocês disseram, portanto, não estou a divergir, provavelmente estou talvez mais a complementar. Eu tenho uma visão provinciana hoje da política, não é? Porque estou em Braga há quase 40 anos, ou há 40 anos, e tenho, digamos, uma ligação próxima com a gente da aldeia, sou casado com uma camponesa. Parabéns. Mas, portanto, não, mas quer dizer, hoje a minha família é muito da aldeia também, e portanto, ouço opiniões a esse nível. E vejo procedimentos e reações que são típicas ou próprias do universo, que é o universo da nossa ruralidade, para lá da provincialidade, se é que se pode dizer assim, do olhar aqui de Braga. Sendo eu um lisboeta, portanto, assisto a isto com uma grelha de porventura mais cosmopolita, mas com reticências, enfim, com aspas e reticências, porque não sei se Lisboa não é tão provinciana como a província, etc. Mas, enfim, isso aqui tão beata, tão não sei o quê, só que as coisas têm uma formalidade diferente e se calhar de fora a gente consegue vê-las de outra forma. Mas, enfim, isto aqui são preliminares que não... Agora, aquilo que eu olho para este momento crítico e dramático que nós estamos a atravessar, eu vejo muito nisto o rescaldo ou o resultado daquilo que foi a prática política deste segundo mandato do PS, que recusou à cabeça qualquer acordo formal, quer com a dita esquerda do Bloco e do Partido Comunista, quer com a direita do PSD. Portanto, uma solução do Bloco Central ficou excluída à partida e a solução geringonça ficou recusada também à partida. Eu penso que o António Costa terá feito isto por uma questão de, eu ia dizer, não sei se o termo é mais concreto ou mais claro, uma espécie de esquizofrenia política, que é uma coisa que acontece a quem está no poder, que é muitas vezes não ter a percepção daquilo que é o seu verdadeiro entrosamento com a sociedade real. Eu julgo que há alguma coisa disto neste tipo de posicionamentos do António Costa que não caíram bem numa população que gostou, em termos genéricos, gostou da geringonça e do primeiro ciclo, digamos, de exercício de poder dessa coisa que foi chamada de geringonça, que era uma articulação à esquerda, portanto, eu tenho alguma reticência a usar a terminologia esquerda-direita, mas vá, a passar se funciona. As pessoas gostaram de ver isso, foi o fim da Troika e da governação, como é que se pode dizer, uma governação excessivamente condicionadora da nossa sociedade e que as partilhou de uma forma muito forte, e as pessoas gostaram de se ver livres disso, sendo que foi quase na aparência, porque quando a gente olha para a governação que o PS fez, a gente não vê a diminuição da carga fiscal, pelo contrário, ela até se agravou. Só que teve outra forma e as pessoas conseguiram aceitar aquilo de outra maneira, não é? E depois teve, em termos práticos, um resultado positivo naquilo que foi a gestão da pandemia, que foi, digamos, o culminar. E penso que o Costa embarcou nisto a pensar que era tudo
tudo trigo limpo, farinha amparo, daqui para a frente. Quer dizer, que não tinha escolhas a vencer para conseguir, como é que se diz, fazer passar o PS até com uma maioria absoluta nas segundas legislativas. Só isto é que me explica, ou que me faz compreender aquilo que foi a postura dele de recusa, quer de alianças à direita, quer à esquerda. Daquilo que eu vi as pessoas reagirem a isto, foi uma percepção negativa. As pessoas não gostaram de ver o arimpante do António Costa a fazer propaganda autárquica com a bazuca europeia no bolso. Pode-se dizer que ele fez isso legitimamente, que era o primeiro-ministro, não sei, quer dizer, pode-se roubar isto como quiser, mas as pessoas não gostaram de ver. Essa percepção eu tive, toda a gente se queixava de dizer, então o que é que andou Costa a fazer agora no meio da campanha autárquica, a assinar com os milhões da Europa, como se fosse assim, fosse uma coisa que pudesse ser distribuída assim, não é? Isto lembrava-me a gestão aqui autárquica de Braga, em que havia um saco de onde saíam os subsídios para as associações, assim, debaixo da mesa do presidente, não é? É verdade. Eu disse isto no passado, mas continua igual. Continua igual. Infelizmente. Infelizmente. Mas, portanto, esta forma provinciana, paroquial de gerir o erário, não é? Não cai bem às pessoas. As pessoas hoje já têm uma consciência crítica, apesar de tudo. Apesar de muito acriticismo que nelas existe ainda, mas para estas coisas elas são sensíveis. E eu acho que foi aí que o Costa, passa a expressão, se espalhou. E está a colher agora os frutos desta tempestade que semeou. As pessoas não têm confiança. Como é que se pode sair disto? Julgo que eleições próximas darão os mesmos resultados e, portanto, iremos ficar num impasse, num pântano que é difícil de ultrapassar. Como é que eu vi a forma de ultrapassar? Com uma corrida para a frente, não é? E via qualquer coisa como Costa a assumir a sua pessoal falência, não é? O seu falência pessoal neste processo, ceder a cadeira a alguém como o Pedro Nuno Santos, ou alguém que pudesse entabular relações com a esquerda, ou alguém que no PS pudesse entabular conversações com o PSD para fazer um bloco central, que desse alguma estabilidade ou coisa. Portanto, um pouco à esquerda, um pouco mais à direita, não é? Portanto, uma geringonça assumida, porventura até em termos de coligação eleitoral com o Bloco, ou com o PC, ou com os dois, penso que é impossível fazer com ambos. Mas, por causa deles, do trato de uns com os outros. Mas qualquer coisa deste género à esquerda, ou qualquer coisa deste género mais à direita, ou mais ao centro, se quiser dizer assim, com alguma bonomia. Mas, portanto, não vejo que o Costa, nesta altura, tenha qualquer solução de poder. O Marcelo está entalado entre um impasse e outro, não é? Porque são dois impasses que estão à vista, penso eu. E ultrapassar isto eu via, pronto, só de uma destas formas, mas enfim, gostava de ouvir mais do que vocês têm para dizer. Vou introduzir mais alguma areia. Eu só gostava de deixar aqui uma nota, porque gostei muito de te ouvir falar no fundo do peso do trabalho na economia nacional e no produto interno, lembrando aqui duas coisas que acho que são dois equívocos muito grandes em que a gente nunca deixou de viver. Um é a história do salário mínimo e de uma incompreensão que eu tenho para que ele não suba. Não percebo. Sendo certo que, vou dar aqui um exemplo assim, se eu fizer, vamos imaginar que tu tens um jardim e que eu te trato do jardim, não é? E que tu me lavas a louça, qualquer coisa assim, estás a ver? Pronto, eu posso dizer assim, eu para te tratar do jardim levo-te 20 euros por mês, e tu para me lavares a louça levas 20 euros por mês. Epá, então eu troco contigo. Não é? Agora, se eu te faturar 20 euros e tu me faturares 20 euros, isto aumenta no produto interno 40 euros. Se eu trocar contigo o trabalho, isto por causa do trabalho ao escuro e da economia paralela, se isto for feito ao nível do troco, toma lá, dá cá, sem formalidades, isto é zero no produto interno.
Portanto, a gente tem um produto interno que é mal calculado, na ordem dos 30%, 40%, que é o valor da economia paralela. Quem diz isto de trocarmos o jardim pelo coisa, diz o trabalho que se faz nas hortas, nas aldeias. Claro, Toda claro. aquela gente produz, mas produz a sério, e isso vale nada no PIB. Nada. Claro. Porque não é calculado. Mas outro equívoco que nós temos e que para mim me choca muito é a partição dos custos da segurança social pelo mundo do trabalho e do patrão, quando aquilo é só do trabalho. Quando a gente diz, quer dizer, que o trabalhador desconta 11% e o patrão 23,5%, ou não sei o quê, para a segurança social, isso quer dizer que o trabalhador está a descontar 35%, um terço do seu salário vai para a segurança social. E é só dele que sai. É só dele. Mas isto é uma aldrabice. Porque nem ele sente que está a pagar um terço do salário para a segurança social, para aquilo que é a segurança de todos aqueles que são trabalhadores por conta de outrem, não é? Nem ele percebe isto. E tem ali uma coisa a dizer que é o patrão que está a pagar para a segurança social, que é uma mentira, porque o patrão só pode pagar isso saindo do trabalho, da produção do trabalhador. Isto é um equívoco. E a única diferença é que se o patrão deixar de pagar a parte dele, tem uma coima, enquanto se não pagar a parte dos 11% é crime. É a única razão para isto permanecer assim. É um incentivo à trafolhice. Mas, enfim, desculpa lá, esse era só o comentário à tua parte Não. É interessante e no caso concreto vale a pena também refletir por esse caminho. Mas eu ia deixar aqui assim uma outra pista para o Cerzedelo e depois para o Beja Santos também, para ti, no caso concreto, tem a ver com o facto de, na verdade, nós estamos a viver um tempo, já vi isso escrito, de repetição do 25 de novembro de 75. Na verdade, a esquerda portuguesa está particularmente traumatizada, a esquerda no seu todo, está particularmente traumatizada com o impacto do 25 de novembro de 75 nas relações entre o PS, o PC e a UDP e, na altura, as restantes organizações que na altura existiam. É um facto que o António Costa e, sobretudo, o Jerónimo de Sousa, sejamos claros, conseguiram passar um bocado por cima dessa realidade, mas não passaram o suficiente, como se está a ver. O que é curioso é, olhemos para as eleições recentes, né? Não vimos nem o Bloco, nem o PC subir, bem pelo contrário. Mas o que vimos, que é aquilo que é estranho, nós estamos a ver sistematicamente o Bloco e o PC e o PS a pensarem que estão a concorrer no mesmo campo do eleitorado. E todos esquecem, Bloco, PC e o PS, todos esquecem dos 50% de absentistas que nós temos em Portugal. Ninguém se preocupa em conquistar esse eleitorado. Ninguém se preocupa. Eu vou contar uma história. Estive numa junta de freguesia aqui há uns anos e fiz a proposta, quando vi preocupado os resultados das abstenções, que todos os partidos presentes na Assembleia de Freguesia fizéssemos em conjunto uma campanha pela conquista desse eleitorado. Bem, levei com os pés toda a gente, diga-se passagem, ninguém quis saber disto. Já agora, no caso, vamos pegar nestas questões. António Cerzedelo, é a tua vez. Bom, eu, ao falar no fim, já falo quase depois de vocês terem esgotado as questões principais. Mas eu gostaria de vos lembrar duas coisas. Estamos na Península Ibérica e na Península Ibérica, excepcionalmente, relativamente a toda a Europa, é a única zona onde há duas ligações à esquerda, ou seja, duas geringonças. A nossa geringonça há 3 e a de Espanha a 2. A da geringonça a 3 em Portugal só foi um acordo parlamentar. A geringonça a 2 com o Podemos em Espanha foi um acordo com incidência governamental porque ele fez parte do governo. E tiveram soluções diferentes. Essas soluções diferentes também tiveram uma repercussão diferente junto do eleitorado, relativamente ao PSOE e relativamente ao Podemos, que é, por sua vez, a junção de 2 partidos. Eu vou dizer mal, mas é como se tivesse o PC casado com o Bloco de Esquerda. É verdade. E fizeram essa geringonça. E eles estão, apesar das dificuldades que está a levantar neste momento a extrema-direita, que é a extrema-direita tradicional, que vem de Castela,
e que é a herdeira dos reis católicos, digamos assim, ainda pensa da Opus Dei a reis católicos. Em Portugal não temos esse peso eclesiástico por enquanto, embora eles manejem por trás, porque por trás do CDS e do Chega há muito de Opus Dei escondida. Bom, aqui em Portugal... Se permitiste, desculpa lá, António Serrazelo, por trás do CDS e do Chega, mas também do PSD, do PS e alguma coisa do PC, se eu me lembrar ali de algumas votações, no caso concreto, gostava também de recordar isso, né? Ali a morte assistida e tal. Bem, desculpa, continua, Serrazelo. Isso é mais por via da maçonaria, creio eu, porque agora também há a maçonaria do PSD, há a maçonaria do CDS, há a maçonaria do PS e há a condenação da maçonaria pela Igreja e pelo PC. É verdade, é verdade. São os dois irmanados. Bom, eu assim agora já perdi o raciocínio. O que eu ia dizer, e concordando com tudo quanto aqui foi dito, é que, apesar de tudo, o PS tem uma caução internacional neste momento que é indestrutível. Foi a forma, graças àquele general que é da Marinha, da forma como ele... Vice-almirante, meu caro, vice-almirante. General é outra coisa. Vice-almirante da Marinha, que a forma como geriu a crise com o Costa, o que lhe deu um elan internacional muitíssimo grande e um prestígio muito grande, exterior, que também se reflete cá dentro. Não vou dizer que a questão está resolvida, porque ainda há bocado li que houve 4 mortes, mas não tem nada a ver com o que se está a passar em vários países da Europa. Mas também em vários países da Europa, as geringonças deles não são feitas à esquerda, são feitas ao centro ou à direita. Não há geringonças à esquerda, há geringonças à direita ou geringonças ao centro. Vida é agora a Alemanha, vida alguns outros países da Europa, a própria Inglaterra, embora seja de direita, está a tremer agora por causa do primeiro-ministro que lá tem. Bom, eu creio que em Portugal, neste momento, eu também vejo que temos um presidente que eu não estou a vê-lo com muito maus olhos. Ele, ao princípio, não queria que houvesse nenhuma crise. E tem tentado no seu discurso não haja nenhuma crise, porque ele tem a percepção de que muito do dinheiro que é preciso entrar já, se entrar daqui a 3 ou 4 meses, já é um atraso que em Portugal tem um significado não de 3 ou 4 meses, mas de muitos anos ou muito tempo por causa das burocracias e da forma como têm de ser apreciados os dossiês. Ele tem tentado que isso não acontecer, mas se acontecer, não tem outra alternativa senão aceitar o que está a acontecer. E aí é que a gente não sabe que é que ele vai decidir, porque ele é um filho ou um pai do PSD. Portanto, o PSD, por sua vez, está em crise. Tem um líder que teve alguma maturidade em alguns momentos, sobretudo durante a crise, mas que agora está a ser atacado por um homem que vem da Europa e que está a tentar radicalizar e até ridicularizar o líder, que tem a seu favor fora, mas a seu desconto dentro, o facto de ter assumido a sua sexualidade alternativa. Isso lá fora pode-lhe ter trazido bastante fama e até em Portugal. Mas em Portugal, aqueles que aceitaram isso não votam nele. E os do PSD não gostaram porque, embora muitos possam ter essa alternativa, têm-na todas às escondidas e, portanto, não vão assumir esse senhor. Eu penso que era importante também ter um PSD forte e não conto com o CDS. O CDS é uma franja do eleitorado em que agora a sua maior representatividade está no partido da extrema-direita, que veio para ficar, contrariamente àquilo que a gente pensava. E só se esvazia se as políticas de esquerda forem autênticas e derem a esse eleitorado que está nesse lado de lhe tirarem as razões de protesto. Por ora, é isto que eu tenho a dizer. Não sei se concordam ou se acrescentam alguma coisa à discussão que estão a ter e que eu considero muito boa. Veja, Santos, estou a interromper-te um bocadinho, podes continuar com o teu raciocínio, já agora, se não te importas, mas gostava que tu também refletisses um pouco sobre as divergências no interior do Partido Socialista, no caso. Eu tenho algumas dúvidas
se o grupo do Carlos César, Ana Catarina Mendes e o Carneiro não se estão claramente a preparar para correr com António Costa e criar uma liderança dentro deste grupo, no caso. Né? E por acaso, não é por acaso, certamente, que as últimas notícias à volta de Pedro Nuno Santos e da necessidade de o afastar e coisas equivalentes. E também, no caso, é óbvio que é sabido que o bloqueamento na negociação coletiva de trabalho veio dentro do Partido Socialista precisamente desta tendência, enfim, muito, muito católica, muito próxima da caridade e não propriamente da negociação coletiva de trabalho, e muito próxima também de um neoliberalismo nas relações laborais, é a minha opinião. Portanto, Beija Santos, agora é a tua vez de falar. Bom, eu não vou falar, por uso e costume, não falo daquilo que não sei, não conheço. Azar meu. Não é uma questão de azar, tu tens que pensar que há pessoas que não estão atentas por esta ou aquela razão à vida interna do Partido Socialista. Claro. Desejo-lhes as maiores felicidades, como a todos os outros. Não me apercebo de nenhum afrontamento. O que houve até agora, e é nítido e claro, é que há pequenos grupos, um do Francisco Assis, outro do Sérgio Sousa Pinto, que são pessoas que se pronunciam claramente sobre a geringonça e dizem exatamente que foi um acontecimento infausto para a democracia e para o funcionamento do mercado. Nada mais sei, isto é, não sei que estes grupos que tu te referes e, portanto, não estou capaz de me pronunciar. A minha leitura é a leitura desde que apareceu a geringonça. Não entendi claramente e pedi ao Luís Mateus a amabilidade de me explicar, se bem que eu concordo que foi dissonante aparecer ali o tio da América com a bazuca, como ele aliás afirmou, isso não teve um grande significado eleitoral. Pode ter indisposto e mostrado sobrançaria ou incapacidade de olhar para o ato eleitoral como um ato incompatível nas autarquias, de aparecer um sujeito a dizer: eu tenho aqui um cheque, votam no PS e o cheque até pode ser mais gordinho. Esse aspecto posso concordar com o Luís Mateus. Não percebo como é que ele aduziu que o segundo mandato do António Costa foi, não direi diametralmente oposto, mas foi num contraciclo com o primeiro. O que tem vindo a acontecer é a sobreposição de problemas e o agravamento em mão cheia de situações. Quer dizer, não falámos da presidência portuguesa, que correu bem, entrega um homem de mérito, que é o Artur Santos Silva, que trabalhou primorosamente com a sua equipa e que evitou que o Costa andasse naquelas viagens todas e garantiu que ele estivesse atentíssimo aos problemas financeiros e logísticos levantados junto do Serviço Nacional de Saúde para termos, digamos, não foi só a vacinação, foi os equipamentos, digamos... Sem dúvida. Portanto, e o Costa ficou aqui e mandou o contramestre para a Europa. E com sucesso. Eu não sei se Santos Silva vai gostar dessa denominação de contramestre, mas então, toda então, chamemos de vice-almirante ou então general de brigada. Pronto. Portanto, eu não consigo, se o Luís tiver a amabilidade de me explicar o que é que há de funesto e de altaneiro, e sobretudo, eu tentei iniciar a minha conversa dizendo que tenho uma perplexidade. Será que o Bloco e o PS e o Partido Comunista não se reúnem conforme era prescrito no acordo de incidência parlamentar? Estes problemas, todos eles, que têm ultimamente aparecido de rajada, e que o Bloco diz que há muito tempo, ontem apareceu um senhor representante do Bloco a dizer que há anos que o Bloco vem insistindo. Mas quer dizer, o Bloco, quais são as contas que faz? Porque nós estamos a falar de um orçamento. O orçamento é aquilo que nas nossas casas permite que eu pague a
venda de casa ou a prestação da casa, modifique a mobília ou faça obras no quarto ou na casa de banho. Portanto, eu tenho que ter a receita e tenho que ter a despesa. Ora, a despesa adicional é uma despesa que vem cheia de reticências. Quer dizer, o acompanhamento do plano de recuperação e resiliência é rigoroso. Pode haver falhas, mas se houver, também é guilhotina para o Costa e governantes, digamos, colateralizados por este processo. Se isto falhar, se houver, digamos, uma maningância qualquer grave em torno da distribuição das rubricas, é gravíssimo. Eu não acredito que o Costa esteja com alguma vontade de deixar um processo laxista e por isso é que mandou até constituir uma comissão. Bom, adiantando, se não há orçamento, com ou sem moção de confiança, eu não vejo possibilidade de haver geringonça. A não ser, e aí me parece correto esta observação do Luís Mateus, de que na reformulação depois das eleições se fazer, digamos, um ato de contrição a três, dizendo abertamente o que é que deve compor uma governação à esquerda. Agora, isto é demorado e o calendário e a agenda que temos dos próximos meses é tão apertada que eu percebo porque é que o Presidente diz então na quarta-feira, eu não sei se ele reúne o Conselho de Estado, deve reunir, e depois marca eleições. Não sei se é antes de Natal, se é depois. Bom, isto vai criar um turvelinho de reações e prejuízos gravíssimos na economia, no funcionamento do sistema económico, mas não vai significar que os resultados vão ser muito diferentes, embora também vos quero dizer o seguinte, e assim termino. Eu acho que, digamos, a punição que o Partido Comunista e o Bloco vão ter, não sei se vão permitir depois haver, digamos, arcabouço para estes partidos quererem voltar a fazer acordo de incidência parlamentar com o Partido Socialista. Eu só queria acrescentar, antes de passar ao Luís, uma pequena nota que me parece bastante importante. Fiz a referência ao salário mínimo nacional precisamente porque o salário médio está basicamente em cima do salário mínimo nacional. O que isto significa, no caso, é que nós temos uma população que não gera um efetivo mercado interno. Esse é um dos grandes problemas da economia portuguesa. Nós não temos praticamente um mercado interno. E não temos esse mercado interno porque há uma concentração sistemática da riqueza, mesmo nos últimos 40 anos, provavelmente em consequência daquele drama que se chamou o 25 de novembro, vamos ser sérios, e da forma como isso decorreu a partir daí e da dificuldade em criar-se uma política de unidade de esquerda, apesar dos chapos do Álvaro Cunhal, etc. E essa é uma questão central, é mesmo uma questão central. Nós não temos uma economia igual à espanhola, nós não temos uma distribuição da riqueza, apesar de tudo, igual à espanhola. E isso leva, no caso, a que haja uma determinada elite que vive à custa desta circunstância de baixos salários e de inexistência de mercado interno, que sinceramente é pouco moderna, é pouco incentivadora da modernidade, e não falo da economia de mercado e da economia capitalista ou estatista, falo mesmo da modernidade, da implementação da ciência, etc. Nós temos 11% de empresários que têm a licenciatura. Os outros 80 e tal, ou 90%, desculpem, no caso concreto, são cidadãos que têm o 12º ano para baixo. E isto, do ponto de vista da inovação e da modernidade, é gravíssimo. No caso, eu recordo que, por exemplo, na Bélgica, se não me engano, aqui há uns anos largos, só podia ser empresário quem tivesse o mínimo de habilitações. Isso nunca aconteceu em Portugal. Qualquer cidadão que se goste de arriscar e que queira arriscar pode ser empresário de mau resultado. Luís, se não te importas, é a tua vez, desculpa ter ocupado o teu tempo também. Nada, então, eu acho muito pertinente aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Nós somos um país de chicos espertos. É verdade. O chico-espertismo é a grande ideologia dominante neste país, é o chico-espertismo. Com escolas de corrupção para corruptores e corruptos. Dou aqui já um exemplo. A nossa legislação autárquica
permite-nos eleger um parlamento local, uma Assembleia Municipal, onde depois os presidentes de junta têm voto igual aos deputados, o que distorce completamente aquilo que é Absolutamente. democrático de uma Assembleia e que permite aos presidentes de Câmara serem corruptores e aos presidentes de junta serem corrompidos. Ou vocês votam por mim, ou não veem um chave durante o vosso mandato. 10-0, 10-0, Luís. Não é? Isto é uma escola de corrupção. E isto temos isto desde 25 de Abril. Além de que não temos uma coisa que é fiscalização administrativa, jurídico-administrativa, do poder autárquico, nunca tivemos. Verdade. Aquilo que era o prefeito do sistema político francês, não é? Que não tem opção política, mas garante o cumprimento da lei e não sei o quê, daquilo que é a programação política e que permite para qualquer cidadão, seja ele quem for, com 3 ideias na cabeça, poder ser maire numa mairie, não é? Porque tem depois o controle lá. A gente deixou os presidentes de Câmara, e são os presidentes de Câmara que tiveram depois esse papel, assumiram essa figura, já deixaram de ser, hoje não é um primus inter pares, não é? Hoje o presidente da Câmara é um monarca local. Precisamente. Portanto, e essa distorção, portanto, queria coisa. Mas eu queria responder aqui ao amigo Beja Santos. Não sei se vou conseguir dizer tudo. Eu penso que quem declarou, quem proclamou o fim da geringonça foi o próprio Costa, quando disse que não fazia acordos nem com o PSD, nem com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que não havia acordos, que ia gerir a coisa caso a caso e conforme desse jeito. Eu penso que isto aqui foi ele encurralou-se a si próprio quando fez isto, porque deixou de poder negociar para um lado ou para o outro. Quando há bocadinho falaste na impossibilidade ou na eventualidade de haver uma nova geringonça que saia de umas eleições ou não sei o quê, eu penso que haveria toda a vantagem, digamos, não estou aí de acordo contigo, em que esse acordo se fizesse antes, quer dizer, que o PS limpasse as águas internamente, até porque eu não sei se esse acordo se é mais viável pela esquerda, como tu falaste, ou pela direita. Eu não sei se não é o grupo da Ana Catarina Santos e por aí fora, da Ana Catarina Mendes, ou do Assis, ou de alguém dessa área, não é? Que se possa entender a fazer um bloco central com o PSD. Com um PSD frágil, aproveitando até essa fragilidade para lhe dar algum alento, mas para também o ter subjugado numa governação ao centro. Não sei se não é mais viável até uma geringonça, digamos, à direita, ao centro-direita, pronto, não é? Do que uma geringonça ao centro-esquerda, como seria desejável por quem, digamos, vota mais à esquerda, que seria até o meu caso. Mas tenho dúvida porque aquilo que a gente vai querer é sobretudo estabilidade para poder gerir o país em tempo de uma crise seríssima que se prepara. Não é? Porque nós estamos a preparar uma tempestade perfeita, sobretudo ao nível das alterações climáticas, de questões energéticas fundamentais para aquilo que vai ser o futuro, de uma nova geração que vem mais exigente nesses termos, mas que não encontra resposta. Há aqui outro aspecto que eu acho que decorre deste, quer dizer, isto aqui não é só a minha opinião. O mal-estar que o discurso do Costa durante as autárquicas gerou, não é? Era visível, né, com as pessoas com quem eu tratei, e são pessoas como é que se diz, socialmente de campos muito diversos, não é? Desde gente mais intelectual, professores, o quê, até gente camponesa. Dizia, pá, então, mas ele anda agora aqui a vender. Em Braga isso notou-se muito, o candidato do PS em Braga foi-se gabar para a televisão, não é? De que ele era um interlocutor privilegiado do governo e, portanto, votem em mim que eu consigo trazer mais dinheiro para Braga. Isso, aliás, foi posto em evidência nos próprios comentários do domingo do primeiro canal. Caiu mal.
Portanto, eu penso que eu estou a dizer isto não é só por má vontade contra o Costa, porque não tenho, e tenho até muita consideração pelo Costa e muita expectativa do Costa, sem o conhecer pessoalmente, mas daquilo que via, sobretudo na Quadratura do Círculo, na altura, que achava muito interessante os comentários que ele fazia, etc. E parece-me um homem honesto, mas parece-me que é um homem que sempre medou no poder, quer dizer, que se deixou embriagar pelo poder e mas pronto, isto aqui sou eu que vejo assim, vendo também através dos olhos de pessoas com quem vou tratando e que são de facto de um leque social muitíssimo vasto. Vou deixar uma pergunta para todos também, que me parece razoavelmente interessante. Nós estamos a viver um momento também com algumas semelhanças ali com 1985-86. Isto é, quando a esquerda, no caso, e os generalianos, que no fundo é uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa um bocado mais sorumbático, menos fotogénico, no caso, criaram as condições para que o Partido Socialista fosse por ali abaixo e a direita fosse ela, durante 9 anos, a gerir toda a bazuca da altura, né, que eram os fundos estruturais que vieram para Portugal, e durante 9 anos nós vimos o dilapidar mais escabroso dos fundos estruturais de Portugal em jipes e em rotundas por todo o canto do país, etc., e parques industriais que nunca abriram e coisas do género. Vamos criar as condições outra vez de uma segunda bazuca ser de novo gerida pela direita? Acham isto sério? Meu querido António Sarzezel, força. Deixa-me só fazer uma correção. Aqui no Norte não eram jipes é no Alentejo. Aqui eram Ferraris Testarossa. Ok. Eu também estive no Porto há tempo e ainda vi os Maseratis e os Ferraris. Pronto, é isso. É que aqui ficavam nas garagens, porque não havia estradas para aquilo circular. Mas, caraças, eu tenho um Maserati. Ou tenho era assim. A gente mostrava... um bom empresário que não tenha um Maserati, cuidado. Opa, é mesmo verdade. Aí António Sarzezel, força. Só faltou dizer, Luís, que o Maserati ou o Mercedes ou o Jeep dava direito a título de doutor. Dava. Muito bem. Bom, mas diz Sarzezel. Eu perdi-me com formula outra vez a tua pergunta, se faz favor. É a questão de nós termos vivido de 1986 a 1995 com a bazuca número 1, né, que foi a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, e a forma como ela foi maltratada e mal gerida, e gerou até a desertificação do interior do país, e agora estamos a preparar heroicamente para entregar a bazuca número 2 de novo à direita. Bom, a primeira bazuca foi entregue aos autoestradistas, a esses dos Mercedes e desses grandes carros. E foi a continuação do Salazar por outro meio. Era o salazarismo recuperado e falsificado, mas na verdade as ideias que presidiam e o espírito era exatamente o mesmo. E esse senhor que reinou durante 14 anos, que foi presidente da República, aliás, desprotegeu todos os democratas e condecorou todos os pitos que pôde. É verdade. Aqui já se diz alguma coisa sobre isso. Foi um tempo em que entrou muito dinheiro, que entrou por uma porta e saiu por outra. As autoestradas não foram feitas por empresas do Estado, foram feitas por empresas particulares. E também muitas dessas obras públicas foram entregues a particulares que eram amigos. Pronto. E que se enriqueceram, e que enriqueceram uns de forma séria, outras talvez menos séria. Acabou tudo numa grande jantarada de quilómetros na Ponte Vasco da Gama, ficaram todos muito bem comidos e muito felizes, se bem me lembro. Também verifico que muitos desses amigos dessa altura, que foram os portadores dessas mensagens mesaráticas, hoje estão no Chega, ou no CDS, ou na Opus Dei. E é com essa gente que se vai ter que lidar durante algum tempo. Quanto a mim, eu seria, como disse o Luís Mateus, favorável a uma geringonça à esquerda. E preferia que fosse uma geringonça liderada por esse senhor que foi ministro dos transportes, não me estou a lembrar agora o nome. Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos. Preferia. Mas, do mal ou menos, que seja
pelo Costa, que tem já uma grande experiência política, tem muito respeitado na Europa e muita seriedade. A verdade é que ele entregou também esta nova geringonça nas mãos de um senhor que tem mais uma visão economicista do que social. E hoje em dia, a visão social, sem que haja favores metidos por baixo da mesa, é muito importante. É muito importante a honestidade e a transparência, que não tem havido. E vimos esse exemplo com a perca de uma junta em Lisboa, que era uma junta central, que foi a junta de Arroios. Tinha um exemplar conjunto de obras públicas e obras sociais feitas e perdeu-as de um minuto para o outro, por causa de umas cascas de banana levadas para casa. Ok. Por isto, passo a palavra aos outros. Beja Santos, outra vez a tua vez. Eu tenho 1 minuto. Não, a gente não tem assim só 1 minuto, tens mais um bocadinho. O Heitor foi rigoroso. Não, mas eu sou mais liberal que o Heitor. Ah, és? És. Não, ou há geringonça à esquerda ou não há geringonça à direita, então, como está a ver. É impossível. Se por acaso, por razões que eu vejo completamente imprevisíveis, o PSD ganhasse as eleições, não tinha condições para formar governo, porque não teria a maioria absoluta. E não o consigo ver, não vislumbro, com as dissidências que há dentro do CDS, que é uns que são a favor da ligação ao PSD, e isto é manifesto e público, diz o Nuno Melo, e contra a Iniciativa Liberal e o Chega. Uhum. O Chicão é mais plástico, não é? Tem mais amplitude e latitude. Mas como seria possível formar um governo com o Chicão? Eu acho que era um governo da risota. Não, era a derrisão. Bom, e, portanto, eu compreendo que se tem que fazer com uma certa antecedência e anunciar ao eleitorado o que é que se pretende fazer e como é que se pretende fazer e com que tipo de alianças. Como já foi observado, e aliás não há ninguém que não diga isso, quer dizer, aqui temos 2 partidos à esquerda do Partido Socialista, enquanto em Espanha é só um, que é o produto de 2. Bom, é muito difícil. Eu vejo extremamente difícil depois do que aconteceu nas eleições, nos resultados eleitorais. É extremamente penoso porque há um desfazamento entre, digamos, os desejos do eleitorado e a realidade política. Ou seja, o eleitorado atribui responsabilidades à geringonça, à atual geringonça, ou àquela que foi a segunda geringonça, a perda de eleitores. E o Bloco verificou a sua extrema vulnerabilidade. Não só não cresceu, como diminuiu e, sobretudo, tem o deserto autárquico. Isso é extremamente penoso. Quer dizer, eles não podem cantar a vitória só porque têm, digamos, um exército sindical e, de algum modo, podemos também dizer cultural, mas que não tem suficiência para este, digamos, encontro entre o líder e o desejo. Portanto, vejo com muita dificuldade que nesta fase o Partido Comunista, depois de ter feito o que fez e dito o que disse, e o Bloco ter feito o que fez e disse o que disse, de se propor para uma relação, o que é ainda por cima, ainda mais desastroso para eles, porque vão para as eleições, tendo feito o que fizeram durante este mês, não é? Esta tragicomédia, eu acho imensamente engraçado, é como é que depois se tenta, dentro deste processo de vitimização, dizer que foi o PS o culpado desta situação. Quer dizer, eu não posso imaginar se eles estão a falar a sério, se estão a brincar, ou se pensam que estão a enganar o pagode. E, portanto, ou há uma formalidade e uma sinceridade a dizer o que é que se pretende fazer, ou deixa-se o PS sozinho e talvez aí o Luís Mateus
quando abre a expectativa de uma geringonça ao centro, no fundo, eles estão cansados e dizem assim, pronto, já que não se entenderam connosco, deem-nos o alento, porque isto depois vai-nos dar força, juntem-se ao PSD, que a gente depois faz o protesto na rua. Nada mais. Eu não sei se posso fazer um comentário. Luís, força, é mesmo para ti. Não, porque há bocadinho esqueceu-me que havia tantos temas na mesa que me esqueceu de dar ao Beja Santos uma explicação que para mim é evidente, mas pode não ser evidente para muita gente. É que durante estes anos da segunda geringonça, deste período chamada segunda geringonça, que é uma não geringonça, porque o Costa se recusou a formalizar acordos, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista sempre se queixaram. E queixaram-se de quê? Das cativações. Que o Orçamento de Estado previa medidas que tinham negociado com o PS e que depois não foram concretizadas por causa das cativações. Quer no Serviço Nacional de Saúde, quer numa série de situações. E, portanto, eles têm alguma razão moral, eu acho, para exigir agora que as coisas sejam mais claras e mais comprometidas. Outra questão, já me perdi outra vez. Tanta coisa. A questão que eu pus há bocado e gostaria também de ouvir a tua opinião, como é que é possível, no caso, nós irmos e ver uma segunda bazuca de novo gerida pela direita e não pela esquerda, por opção da esquerda? Como é que isto é possível? Quer dizer, Pois, mas quer dizer, eu penso que ela não será nunca gerida pela direita porque ela não tem tempo de se reorganizar. E esta, aliás, era outra questão, outra nota que eu queria fazer à intervenção do Beja Santos. É que a solução, para mim, a gente precisa de uma solução de estabilidade. E ela tanto pode vir de um centro à esquerda como de um centro à direita. Ou melhor, à esquerda não será um centro, não é? Mas à direita pode ser o centro. E isso eu ponho, não tem nada a ver com o PS, mas ponho na cabeça do PS, se é que se pode dizer assim, neste momento o PSD está frágil, não vai encontrar apoio no CDS do Chicão, não é? Nem do CDS que possa sair das mãos do Chicão para o Melo, que não vai ter coisa, não se pode encostar ao Chega porque é suicidário, não é? E, portanto, vamos lá criar aqui assim um casamento de conveniência e asseguramos a estabilidade. Eu agora não sei quem possa promover isto do lado do PSD, mas não me gostaria ver o Rui Rio ou o seu rival, enfim, nessas eleições, a avançar uma proposta de dizer, eu for eleito, vou-me entender com o PS. E no PS há um setor também, que falámos há pouco, não é? Da Ana Catarina Mendes e do Assis e do homem dos Açores, não é? Do vice-presidente do partido. Esse setor que se calhar viria com muito bons olhos essa solução. Dando a mão ao PSD, mas criando uma gestão ao centro. Que, embora não fosse não tivesse o meu voto, se calhar até acabaria por ser também do meu agrado, de uma maioria grande dos portugueses. Mas pronto, isto Eu cá nessa circunstância devo dizer que se de facto houver uma votação contra o Orçamento de Estado, eu acho que a responsabilidade é dos três, PS, PC e Bloco de Esquerda, e vou dizer uma coisa escandalosa. Eu cá vou votar ou MAS ou no MRPP. Ainda não decidi, mas num dos dois vou votar, porque não voto mais no PS, nem no PC, nem no Bloco. Joffre, já agora só dizer, nestas últimas autárquicas, aqui em Braga eu entretive-me a fazer uma coisa para que era uma intervenção contra os partidos do poder. Aquilo que tu falaste há pouco de valorizar a democracia, quando a gente achata muito a curva de Gauss, não é? Quando a gente espreme aquilo assim para chegar a toda a gente, tende para a mediocracia.
A gente tem que É conseguir verdade. valorizar os extremos, quer os que são pela negativa, quer os que são pela positiva, quer aqueles que andam mais à frente, são visionários, quer aqueles que é o do bota abaixo. Mas a gente tem que conseguir integrar esta gente num discurso qualquer, ouvi-los, pelo menos, não é? Sem E reagir para fortalecer a democracia. E o Bloco Central é também um bloco medíocre, normalmente. É verdade. Mas, portanto, mas é isso que tem que salvar a democracia, não é? É conseguir ouvir os extremos. Eu não sei se consigo explicar isto. Não, corretíssimo. Nós já temos um extremo no Parlamento, que é o Chega, Sim. esse bando selvático e protofascista, e é bom que a gente consiga meter no Parlamento o outro lado. Repara, tu falaste MAS, dos 50%. Tu falaste dos 50% de abstenção. É para essa gente que nós temos que falar. Absolutamente. Essa gente tem que vir. E esse é o grande partido que nós temos no país e que está silencioso. É verdade, é verdade. Pronto. Meus caros, muito obrigado. Já estamos. Queres dizer uma coisa? Desculpa, António Cercedelo, diz. Jofre, é só uma coisa e é para ti. E depois a outra é para os outros. Para ti, vota antes no LIVRE. Estás à mesma a votar fora de poder. O LIVRE é a mesma coisa do que eu isso ia votar no PS, por amor de Deus. Não, eu vou no MAS ou no MRPP. É muito radical. Em segundo lugar, eu subscrevo esses 50% para os quais a gente tem que dirigir o discurso, porque esses 50%, se não lhes dirigimos o discurso, encolhe os ombros e tanto se está nas tintas que ganha a esquerda como ganha a direita. É verdade. Não sei se mais alguém quer dizer num segundo alguma coisa, senão começo a despedir-me de vocês. Muito obrigado. Diz. Para a semana somos capazes de ter talvez elementos mais frescos para continuar este debate. Hein? É verdade, vamos pensar na segunda volta deste debate, estou de acordo. Muito bem, também. Um abraço. Um grande abraço, ficamos então para a semana combinados, está bom? Saúde. Fiquem bem, abração. Um abraço para todos também. Grande abraço, grande abraço, António Cercedelo e Luís, grande abraço.